Olá, a Macieira, capítulo 5. O Carlos já ia para aí 1 ou 2 quilómetros à medida que a noite se aproximava em direção ao Monte Córdoba, onde se ergue o Santuário de Nossa Senhora da Assunção, onde há um miradouro e umas matas ao redor e fica a cerca de... tem uma altura de aí 440 metros, já é significativo. Fica de alguma forma a este do aglomerado urbano de Santo Tirso. Pois lembrou-se, se calhar é melhor dizer à GNR ou até aos bombeiros que podem utilizar os PAs, utilizar a parte da sirene para falar. Porque o Carlos tinha a noção de que a falta de treino e de prática e até de visualização mental de cenários de sobrevivência iria jogar contra a população e não iria jogar a favor das autoridades, especialmente quando as pessoas se apercebessem de que a vida iria mudar totalmente, ou poderia mudar totalmente. A sociedade portuguesa, graças a Deus, era e é, de certa forma, pacífica, mas o Carlos sabia que as coisas estariam para mudar, até porque aqueles recursos que as pessoas teriam conseguido arranjar estariam no fim, ou que as pessoas teriam em casa estariam no fim, e ao fim de 48 horas aquilo que está nos frigoríficos vai-se estragando. E vai-se estragar. Então voltou para trás, significavam 4 km. Chegou à rotunda perto da Tomás Pelaio, lembrou-se do sítio onde era a GNR ficava mais próximo que os bombeiros tircenses, os bombeiros de Santo Tirso ficavam mais afastados, mais no centro histórico, por assim dizer, da cidade, não muito longe do terminal da caminhonagem, pelo menos daquilo que o Carlos se lembrava, e chegou à GNR e disse: vocês podem organizar as coisas e lembrem-se que podem a princípio utilizar a vossa parte da sirene como PA e avisar as pessoas, porque as pessoas vão perder as comunicações e as referências, etc. A princípio eles obrigado, e o caraças. Trocaram uma conversa de circunstância, do estilo, de bico lá aqui, o caraças, e eles, foi apanhado, que é a história normal que o Carlos contava, não é? E seguiu em direção ao Monte Córdoba, onde não tencionava também ficar no chamado topo militar da colina, mas havia um problema porque era de um lado, era um morro do lado que fica em frente à entrada do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, que é um terreiro grande no topo do monte. De um lado era um morro, dos outros lados, de um dos lados havia uma mata, e aí talvez conseguisse, não convinha ficar nos vales, não convinha ficar também no topo da colina, e tinha que disfarçar e camuflar o acampamento. No entanto, haveria também, ou poderia ainda haver, como as pessoas tinham ainda alguns carros a funcionar, o combustível em breve iria ser um problema, iria haver aquela situação em que, se alguém visse o Carlos a subir e não o visse descer, possivelmente o iria procurar ou não. Havia essa possibilidade, porque uma vez nos treinos do Carlos já tinha acontecido. Virem ver se ele tinha
algum problema ou assim, que no fundo é o estilo bom, aquele interior bom que ainda existe nas pessoas, mas que o Carlos sabia que em breve iria ficar afogado por o stress e por a ansiedade. Bem, foi até ao sopé do monte, depois iniciou a subida basicamente com a bicicleta à mão e a mochila às costas. A t-shirt estava a ficar suada, era a segunda, a outra já estava. Roupa suada é complicado, porque depois com o frio da noite pode acabar por contribuir para a hipotermia. E depois havia aquela questão de se enquanto o dia durasse o Carlos podia ficar inclusivamente ali a dar uma volta ao santuário e no mirador, etc. Mal a noite descesse, o Carlos tinha que partir para a mata adjacente e camuflar o sítio onde iria dormir. A noite desceu, entretanto o Carlos tinha um monóculo com um fator de multiplicação de 10 e foi vendo e referenciando os sítios de Santo Tirso, as estradas, etc. Um bocado para se distrair. A noite traria, em especial quando fosse aí por volta das 11, traria uma parte de escuta rádio, mas não tinha os escutadores, tinha que ser, uma vez que tinha o rádio de ondas curtas já. Ainda tinha para aí 7,5 barras de ração de emergência, logo aí 6 dias para aí, um bocado puxadinho ainda tinha. E ainda tinha esparguete e os feijões. Ok. E a esparguete e os feijões iriam ser basicamente o seu jantar, mas tinha que ter cuidado e camuflar a parte onde ia fazer fogo, e para isso mal anoiteceu começou a recolher e a partir ganozinhos pequeninos de árvores, havia pinheiros, e tinha uma pazinha, uma pequena pá, cuja pega dobrava até para enterrar os restos orgânicos quando fosse fazer as suas necessidades fisiológicas, e escolheu um sítio para onde se iria deitar. O bivi era fácil de camuflar com os ramos e assim. Depois com o canivete suíço e a serrinha, lá cortou uns troncositos maiores um bocadito, e pensou que depois poderia também cortar nem que fosse um pequeno pinheiro, limpá-lo dos ganos, e serviria para ter estilo um pau, até estilo defensivo, que afiaria, e enquanto isto durou,
chegaram às cerca de 9h30. Mas o Carlos só soube que eram 9h30 porque tinha ouvido, tinha ligado o rádio e tinha apanhado a BBC. Porque o Carlos tinha o telemóvel desligado, não tinha relógio e não tendo relógio e com o telemóvel desligado também para não ser detectado, estava assim em tempo de guerra, que o Carlos sabia que existia, e também no fundo as outras pessoas, porque as notícias passam depressa, e às 9h30, acho que enquanto o Carlos procurava a rádio, que ele pensava só ouvir lá para as 11, mas depois teve a noção, não tenho munição, ou seja, não sei as horas. O Carlos lá se movia, iluminado pela luz vermelha da headlamp, mas que não tinha na cabeça, pousou-a no chão, apontada para o interior da mata, e habituou-se o estilo à visão habituou o estilo à visão noturna, porque se alguém subisse à mata ou qualquer plataforma que pudesse estar a observar algo, o movimento chama sempre a atenção. Apesar de não achar que fosse muito provável. Aliás, era pouco provável ser detectado, porque um topo de montanhas escuras não é, onde não há infraestruturas a não ser o santuário, e assim não é propriamente convidativo. A não ser que fosse para algum casalinho mais apaixonado. Mas esses normalmente viriam num carro e em breve os carros iriam começar a ficar sem combustível, na sua grande maioria. E o Carlos já tinha passado por alguns abandonados à beira da estrada, porque meter combustível era praticamente impossível. Então, aí 9h30, já o Carlos tinha desde ganozinhos pequeninos, cada vez aumentando mais de espessura, a ganozinhos maiores, para fazer o seu comer, mas primeiro observou o sítio que tinha limpo, neste caso, o chão, onde se ia deitar, tinha feito estilo uma vedação na mesma com os 4 pontos, estilo um perímetro, ligados por paracord, e tinha tapado com um saco de lixo preto dos industriais a parte que dava visibilidade do terreiro para muito mais do interior da mata onde estava. A certa altura achou que estava porque existe o estilo relógio biológico, viu que era a altura de cozinhar e pegou em metade dos feijões e cortou uma parte de massa, pô-la no seu cantil para aí de 300 ml, acendeu o fogo, custou um bocado, porque ainda demorou primeiro, ainda teve que cortar paus em tirinhas muito pequeninas até que o fogo ganhasse uma certa
força. Utilizou ainda basicamente uma acendalha. Depois a coisa pegou. Ele colocou ao lado a aquecer basicamente a caneca de aço inox, que ia retirando de quando em quando a água começava a ferver, porque a intensidade não é regulável como num fogão. E, entretanto, não havia escuridão que cobria o mundo, basicamente, não é? Aquela zona. Mas o Carlos ouvia bastantes vozes que lhe chegavam de fora da cidade, vozes de pessoas a falar que possivelmente estavam na rua. Tinha já comido o jantar e já tinha a posição da BBC, mas iria procurar outras. Estava basicamente a arrumar e a limpar a apagar o fogo e a espalhar, e houve uma grande explosão e gritos vindos do lado de Santo Tirso, e passados 40 segundos ouviu outra explosão. Ok. A tentação era ir ao Miradouro e queria ir depressa, mas pegou na headlamp com as luzes, com os LEDs vermelhos ligados, apontada para o chão, foi devagar, chegou ao Miradouro, e o que é que viu? Viu basicamente, e estou olho no estilo como se fosse uma linha de fogo em linha reta, e depois viu que havia muitas fogueiras, estilo fogueiras, espalhadas nas ruas. Ou seja, o que é que as pessoas tinham feito? O Carlos apercebeu-se logo o que é que se tinha passado, e agora ia ser o pânico. Em pouco, basicamente começaram a fazer fogueiras nas ruas, não é? Juntar os detritos que tinham em casa e as coisas que tinham em casa para queimar, e assim, e haveria casas que possivelmente arderiam e tudo, tirando aquelas que já tinham sido atingidas pela explosão. Basicamente começaram a fazer fogueiras na rua ou nas estradas, às portas, porque tudo servia, era uma maneira basicamente de limpar as casas e até de conviver de certa forma uns com os outros. Esqueceram-se foi de um facto. Esqueceram-se que, apesar de não haver abastecimento de gás por estar cortado por falta de luz, ainda havia gás nas canalizações, na canalização do gás. Quase certeza. E foi um caos. Aí, passado 5 minutos ou 10 minutos depois, começaram-se a ouvir as sirenes e assim, mas aqueles que... havia pessoas quase certeza que tinham morrido. E o hospital, que já estaria basicamente sem eletricidade, a maioria dos telemóveis já estaria com muita pouca bateria, se não quase nenhuma bateria. E amanhã, se não viesse a luz, se não esta noite, iria começar o assalto total, a não ser que as autoridades conseguissem controlar muito bem a situação, mas duvidava, até porque não tinham comunicações entre elas. Quer dizer, podiam utilizar as comunicações dos rádios de carros dos bombeiros e dos rádios de carros da polícia e assim, mas não sabia até que ponto teriam agilidade para naquela primeira noite fazer isso. Os bombeiros e assim teriam, por isso aí ainda haveria uma hipótese, mas as pessoas em breve iriam,
Até porque aqueles que têm entes queridos no hospital, aqueles que precisam de medicamentos refrigerados, aqueles que iam ser um caos, ia começar o caos. O Carlos voltou até ao acampamento, tinha deixado a mochila lá, bem leve, depois pensou que se calhar tinha sido uma asneira, voltou ao acampamento, ainda pensou em regressar ao miradouro para com o binóculo ver melhor, mas pensou que talvez o melhor fosse pôr estilo um despertador a despertar, para acordar estilo às 2 da manhã e se mover talvez dali, ou então dormir a noite toda, talvez, porque no dia a seguir se calhar a sua bicicleta já seria, quer dizer, se fosse de dia talvez ainda não fosse um alvo muito importante. Ok, às tantas, já no acampamento, ouviu as notícias da BBC, as coisas com a Ucrânia iam de mal a pior. Segundo se dizia, havia forças aliadas da Rússia já em países da Europa, inclusivamente Portugal. Aquilo que disseram era que havia combates, mas disseram uma coisa que para o Carlos foi fundamental e uma informação que lhe permitia planear as coisas de uma forma muito mais sustentada. Segundo a BBC, as forças que tinham tomado os centros de controle da rede elétrica portuguesa tinham sido armadilhadas e tinham sido destruídas pelos combates. E quando a força que tinha tomado as instalações preparou a retirada, armadilhou tudo e basicamente deu cabo da rede, dos controlos da rede elétrica do país. O Carlos sabia que o mundo tinha mudado. Depois pensou, bolas, como é que eu, se quiser sair durante a noite, posso pôr o despertador se eu não tenho telemóvel estilo para despertar? Ligar o telemóvel naquela situação era complicado. Bem, disse, mas se sou apanhado pela manhã, posso também ter aqui um problema. Apesar de ter posto ramos e assim a camuflar, não lhe parecia um abrigo demasiadamente camuflado. Bem, e caindo a dormir, o cansaço iria se fazer sentir, não é? Entretanto, continuou a percorrer, viu uma rádio marroquina, o pai da Algéria, o caraças, tinha aspecto árabe, mas uma era em francês, outra era Rádio China, em inglês. Aí disseram que
Portugal tinha sido invadido, mas havia forças portuguesas a lutar contra os americanos. E o Carlos, fogo. Mas e então a notícia depois desenvolveu-se e dizia que perante a recusa de Portugal de deixar basear tropas americanas no seu território com armas nucleares táticas para combater os russos que já avançavam por o interior da Alemanha, Portugal tinha recusado tornar-se um alvo e os Estados Unidos invadiram o país. A BBC não tinha dito nada disso, mas dado aquilo que ele tinha visto em Vila do Conde com os F-16 a destruírem a ponte, parecia-lhe fazer exatamente todo o sentido. Ok. Então, para além de todo o caos, tínhamos também uma guerra, do qual as pessoas não tinham para já a noção. Que forças portuguesas é que estavam a lutar, qual era o plano, seria a princípio proteger Lisboa, onde seria estilo, ok, um terreno urbano e sangrento de combate, mas forças ali à volta não me parecia que pudessem às vezes chegar lá com toda a superioridade aérea dos Estados Unidos. Neste momento a Força Aérea Portuguesa, pensava ao Carlos, já devia ter sido basicamente toda destruída, a Marinha também, basicamente no Porto. A saída dos submarinos era óbvia, tinham que sair pela boca do Tejo, uma ou duas boias sonares ou um helicóptero ou dois com duas boias sonares. Se o submarino saísse, apanhava o submarino. Não havia capacidade de fazer a ligação via elo de dados, por exemplo, com o P3 Orion ou assim, porque Portugal sempre se treinava com superioridade aérea e não a tinha. Não havia estilo capacidade de fazer ligação com um elo de dados ao submarino para, por exemplo, disparar o Subarpun contra alguns navios americanos. Se os houvesse, alcance, e quase certeza que haveria, pelo menos aqui, dado que o Arpun vai para aí, tem um alcance para aí, digamos, 80, 100 km. Talvez mais um bocadito. Talvez fosse possível, mas era basicamente muito complicado, apesar de um míssil ser sempre um míssil e o perfil de voo do Harpoon é complicado, mas as antiaéreas, se houvesse um sistema Aegis, por exemplo, dos destroyers Arleigh americanos ou dos Ticonderogas, não seria eficaz a defesa portuguesa. Agora, o que poderia ser eficaz era a nível de unidades de forças especiais e especialmente agora com o novo armamento do exército, etc. Aí era para dar combate. Mas bem, ok. Entretanto, Carlos reparou que estava nervoso, ansioso. Ok. Qual iria ser o plano? Dormir até de manhã, viajar durante a noite, abri o mapa, desligou o rádio, que estava baixinho, isto rodeado pela escuridão e pelos sons da mata.
tinha parado de chover, já tinha parado de chover há algum tempo. Aliás, quando o Carlos subiu o monte, já não chove, já não chovia. E basicamente não choveu durante toda a tarde desse dia. Lá embaixo continuavam-se a ouvir vozes muito alteradas e muita confusão lá embaixo e com o silêncio da noite, sem veículos, sem nada. O som propagava-se de uma forma brutal e espetacular. As sirenes continuavam, havia gritos, desde vozes a gritos de pânico, de terror. E o Carlos, tirou o seu mapa, bastante grande, abriu-o e viu, afinal estive a fugir de possíveis ataques nucleares, estilo a Braga e assim, e tenho aqui para aí a 10 km de distância, numa direção, Paço de Ferreira, onde está um dos radares de controle de tráfego aéreo da Força Aérea. Mas não pensava que esse radar fosse alvo de um míssil nuclear, dado que um míssil anti-radiação, arme ou qualquer coisa desse estilo seria suficiente para destruir o radar, que não tinha defesa aérea. Aliás, uma das grandes lacunas, tirando os novos sistemas Stinger do ombro, que disparados a partir do ombro, que Portugal tinha comprado, e tinha comprado 40, os outros que tinham eram poucos, e a nível de defesa aérea portuguesa, a antiaérea era muito má. Ok. Bem, sem um despertador, sem uma forma que conseguisse lembrar-lhe, ou de que se conseguisse lembrar para despertar, e sendo que era pouco provável as pessoas virem até ali de manhã, o Carlos pensou ainda se poderia fazer qualquer coisa para proteger melhor o acesso ao sítio, basicamente, onde ia dormir. Uma grande parte do paracorde já estava utilizada na vedação à volta. Sinceramente, não me parecia que houvesse basicamente assim mais nada a fazer, se não confiar um bocado na sorte. É claro que as pessoas poderiam, às vezes, uma vez que não tinham nada para fazer, ir ali de manhã. O Carlos estava cansado, quer dizer, o que é que poderia acontecer também muito? Tinha dormido ali, poderia era ser roubado. Isso durante a noite não lhe parecia muito, mas às vezes durante o dia. Então o que é que fez? Porque tinha espaço, meteu a mochila dentro do bivi, porque tinha espaço. Não achou, entretanto, tinha tirado a
a t-shirt, tinha 2 t-shirts basicamente para secar, ficou com uma suéte e coquispo e não foi preciso usar o liner, que é aquele estilo, um saco de cama de lençol de veludo que aumenta para aí 15 graus o que ele tinha, e pronto, a mochila ficou fora do entre o saco de cama e no espaço entre o Vivi, que é o saco, basicamente a lona, basicamente estilo saco de cama e o saco de cama, portanto ficou entre o espaço entre o Vivi e o saco de cama, e com o paracorda restante atou a mochila a um tornozelo, basicamente. Se alguém a puxasse com ela a dormir, ele sentiria, mas seria já uma posição muito débil. Bem, estava cansado, deitou-se, antes de deitar, olhou para o céu e espetacular, as estrelas todas, a Via Láctea, as constelações, não havia a poluição da luz que existe desde aldeias a cidades, e por um momento ficou admirado com toda aquela beleza e com a sensação de pequenez da pessoa no mundo, e pôs a rede mosquiteira a cobrir a cabeça, o gorro, enfiou-se no saco de cama, adormeceu. Não sabia que horas eram, mas deviam ser por altura do ano aí para aí 6:30 da manhã. Aquele ar mais frio da neblina, ainda para mais ali no cimo do monte, a neblina matinal acordou. Devia ser por aí. E ele sentiu que tinha amanhecido há pouco tempo, calculou por o que era normal a hora, não sabia quantos relógios é que continuariam a funcionar mesmo os das igrejas, porque agora basicamente dependiam todos de eletricidade. Quem é que teria o cuidado de ter um relógio de corda e dar-lhe corda e medir basicamente o tempo de uma forma tradicional, a não ser que fosse algo